Boa tarde pra você ligado no Grupo Tati de Comunicação. Hoje é segunda-feira, feriado prolongado em todo o Brasil, dia 20 de abril de 2020. Hoje é dia do diplomata. Eu sou um diplomata, Gabi, ou não? É um pouco. Boa tarde, Robinho. Boa tarde a todos que estão ligados na Autoastral. Você tem um pouco de diplomacia. Apesar que, sabia que quando eu era mais nova, eu queria ser diplomata? É mesmo? Sim. A única coisa de diplomata que vem na minha cabeça é o Opala diplomata, né, Bruno? O Opalão diplomata. Brincadeira, gente, ó. Hoje também é o dia do disco, né? Pra quem não sabe o que é o disco é aquele LP 12 polegadas, né? A gente chamava de bolachão, que se mostrar pra muitas pessoas hoje, eles não sabem o que é, né? Mas foi a melhor fase da vida de todo mundo, principalmente do o nosso amigo Rogério, né? Certeza. Pois é. E você também, né? Não, eu sou um pouco mais novo. Ah, é? Eu sou um pouco mais novo, Sim. Um pouquinho mais novo. Vai que cola, boa, vai que cola, né? Vai saber. E é o seguinte, Gabi, os destaques de hoje aqui no Alto Astral. Bem-estar e físico-mental durante a quarentena. E aí, como é que tá a sua mente durante essa quarentena, Gabi Toches? Ai, uma confusão. Tá, né? Uma confusão. Tá complicado. Esse final de semana foi bem diferente, né? Uma emoção muito forte. Às vezes, tipo, a gente fica bem, às vezes eu fico revoltada. Então é um mix de emoção, assim, que a gente tem que saber lidar, né? Senão a gente enlouquece. Eu vi que você tava bem curtindo as coisas antigas. Eu te marquei em algumas coisas do futebol de 2002. Você falou, nossa, como o pessoal jogava bem, né? Hoje em dia tá bem diferente, né, Gabriela? São épocas diferentes, né? Acho bem que época, o futebol passou por uma transformação aí. A pior, quer dizer, né? Aqui o futebol brasileiro, a gente ficou no nosso trono dourado eterno do pentacampeonato e a gente acabou esquecendo de algumas coisas. Não fala assim que a gente presenciou esse pentacampeonato e estamos sentados nele até agora. Mas a vida seguiu, né, Robinho? Pois é, seguiu. Hoje vai ter a Mônica Lange, psicóloga. A pauta é saúde mental durante a quarentena. A gente vai falar de questões que estão perturbando a gente, o medo, a solidão e as dificuldades financeiras. E a psicóloga vai compartilhar dicas importantes para o nosso bem-estar, inclusive uma técnica de respiração de 7 segundos. É assim mais ou menos? Por aí, será? Não, tipo, você respira, aí você segura o ar por um tempo, aí solta. Eu acho que deve ser isso. Então beleza, daqui a pouco a gente vai aprender então. Sim. Tem a Ana Carolina Porte, nutricionista. A gente vai falar também de saúde para nossas crianças, como elas estão ficando em casa, sem atividades físicas, isso é muito ruim, muito tempo no celular e também na TV, acordando tarde. Sabemos que o risco de uma alimentação inadequada é maior, certo? Sim. Como não deixar a criança descontar essa ansiedade na comida? Como controlar as guloseimas? É só não ter guloseima, Você tem que manter a alimentação saudável, né? E ocupar a criança com outras coisas. Eu tava vendo que uma das coisas mais procuradas no Google é como manter a criança ocupada. Sabe o que eu faria? Eu arrumaria bolinha de gude, faria umas caçapas que nem antigamente. E brincar não dá, né, Bruno? Não tem jeito, né? Não dá pra brincar. Isso e muito mais, hoje no Alto Astral, Gabriela Toches. Está imperdível e claro que a gente conta com a sua participação pela live do facebook.com/Grupo Tati ou pelo WhatsApp no número 16997065262. Vamos falar com a nossa rainha? Vamos, eu estava com saudade dela. Pois é, já é segunda-feira, hoje amanhã é feriado, nós estaremos aqui. Boa tarde, nossa rainha. Ai, que bonitinhos, que saudade de vocês, Robinho e Gabi. Boa tarde a todos que estão conectados com a gente no nosso Alto Astral, que se inicia agora por essa multiplataforma maravilhosa do Grupo Tati de Comunicação, TV, rádio, internet, a gente juntos, o nosso WhatsApp também à sua disposição, para a gente curtir muito esse momento aqui, trocar muitas ideias, dar novas sugestões, novos caminhos para você, saber o que você está sentindo, o que você está pensando, porque nós somos sim a sua ponte. Use a gente bastante, porque a gente está aqui realmente para isso. Fique à vontade, o programa está repleto de informação, não é verdade? Oi, fala. Pois é, você tá vendo quando tem uma pessoa de categoria, a gente não falou nada de multiplataforma, ela ouviu lá e falou assim, eu vou falar. Sim. Né? Eu vou falar que as crianças não falaram. Né? Ela pegou e já... Você viu como é que é o negócio? É categoria. Outro nível, é né? outro nível, né? Poxa vida. Bonitinho. Como não ser fã, né, Gabi? Ô, Robinho. Um beijo. Beijo. Ó, a nossa Tem convidada muita já tá história, chegando, mas vamos. antes da convidada temos um vídeo? Então aguenta aí, Paty, nós temos uma surpresa pra você. Né? Vamos ver. Pode rodar? Não, eu não acredito. Então vamos lá. Pode rodar, Rogério. Eu já sei o que é.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you feed your meow for the cat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Que bacana, muito legal. Parabéns, Gabi. Você sabe que eu Muito gosto obrigada. dos seus vídeos. Não precisa ficar com vergonha. Ah, não, Parabéns, imagina. é isso aí, muito bom. Arrasou, que orgulho. Fica aí, dica pras crianças aí na quarentena, dançar. Que nada, para Saúde mamães mental. também, para todo mundo. Dançar faz bem pra Não é? saúde, né, Paty? Eu acho uma gracinha, Nossa, viu, faz, é Paty? bom Eu gosto, demais. eu gosto. É linda. Arrasou, parabéns. Adorei compartilhar com todo mundo. Tinha visto curtindo o story dela. E adorei que vocês colocaram para abrir essa semana, né? Que seja leve. A gente teve um balde de água fria aí na sexta-feira, com a informação da prorrogação da quarentena, que foi muito bom começar a semana assim, alto astral mesmo, Gabi, mostrando você. O próximo vídeo eu quero ver a Juliana fazendo essa dança. O que vocês Ah, eu acham? também acho. Eu sou super a favor da Ju Mas dançando. a gente vai ter que, tipo assim, ó, vamos fazer em off, Gabi, entendeu? É. A psicóloga já tá olhando Não pra é? gente lá. Eu acho que o pessoal já tá precisando de tratamento. A Mônica tá falando assim, gente, eu preciso conversar com essa galera aí, só dar uma acertada aí que o negócio tá ficando legal. Mônica, boa tarde, a Paty já tá com você. Boa tarde. Mônica, tudo seja bom, muito gente? bem-vinda. Tudo bem? Bom Obrigada conversar pela com você. participação, viu? Paty, eu acho que Imagina. tá tendo um pequeno delay, viu? Tira o fone, Mônica, que Oi. fica melhor. É, isso. Bem provável que tenha delay, sim. Vê se melhorou. Vamos ver agora. Vamos ajeitar. Vê se melhorou. Melhorou um pouquinho pra você? Eu acho Aí que sim. vai ter um delay. Às vezes é provável que tenha um delay, sim. Mônica, você está muito com a gente nesse Alto Astral para iniciar essa semana, porque a gente está querendo muito aproveitar seus conhecimentos para abordar três tópicos muito importantes dessa quarentena, né? Que é o medo, a solidão e as dificuldades financeiras que estão aí. A gente já está lidando com elas. A gente queria primeiro falar um pouquinho do medo. Dificilmente alguém que não sentiu ou não está sentindo medo com toda essa história da quarentena, porque a gente está lidando com um desconhecido, com muitas incertezas e uma nova situação que está permeando as nossas vidas. Queria que você falasse um pouquinho para dar dicas para a gente saber lidar e não deixar esse medo tomar conta e até nos paralisar, tanto na nossa ação, realmente, né, de fazer acontecer, quanto até, principalmente, no emocional, né, de repente, achar que a gente vai perder tudo, que está tudo findado ao fracasso, enfim. Gostaria de primeiro contar com você para a gente falar um pouquinho sobre a questão do medo. Do medo, tá. Então, eu acho que primeiro, Paty, o que a gente tem que dizer é que a felicidade, ela está pautada exatamente na qualidade de vida interior que a gente tem, né? Quanto mais qualidade de vida interior, mais feliz eu sou, mais seguro eu me sinto, mais estruturado eu me encontro, né? E o que eu acho que a quarentena tem feito com a gente é colocar a gente nesse impasse de que talvez eu não esteja tão certa ou tão certo e tão seguro assim daquilo do qual fundamenta a minha personalidade. Minha personalidade, hoje em dia, ela está muito mais pautada, talvez, nas minhas funções, nos meus papéis sociais, nas coisas que eu tenho, nas coisas que eu faço, que eu executo, do que nos meus valores, nos meus princípios mais intrínsecos, né? Então, isso, obviamente, acaba tolhendo um pouco da nossa vida interior e deixando todos nós, acho que, muito mais suscetíveis a circunstâncias externas. Os estoicos costumam falar que, assim, a gente deveria se preocupar só com aquilo que depende da gente e não com aquilo que não depende da gente. O que eles querem dizer com isso, na verdade? As circunstâncias externas, as catástrofes da natureza, as circunstâncias da pessoa, as reações do outro, isso pouco está no meu controle. O que está no meu controle é como eu respondo a cada uma dessas coisas.
O que que acontece com o excesso do medo, né? Excesso de medo dá pânico. Isso é fato. Por quê? Porque você tem constantemente uma descarga de adrenalina no seu organismo e isso vai mexer com o teu metabolismo, vai mexer com as suas sinapses cerebrais, vai mexer com a sua emoção e você vai acabar tendo, né, angariando aí esses sintomas de pânico. Então, pânico é excesso de medo. Você fez essa pergunta do medo, então assim, por que que eu comecei falando da questão da qualidade de vida interior? Eu acho que um indivíduo que ele está bem firme dos seus princípios, dos seus valores, ele está menos suscetível ao que está acontecendo lá fora. Ele confia nele mesmo, ele tem autoestima, né? Ele tem um nível de autossegurança que permite com que ele enfrente essas adversidades com um pensamento mais positivo, com uma perspectiva mais otimista. A pessoa que está vendo tudo com muita morbidez, geralmente é porque ela já não estava com a saúde emocional muito legal, né? Então, o que que eu aconselho a fazer para essas pessoas que foram pegas aí nesse momento, talvez não estivessem com uma qualidade de vida interior tão bacana, não tivessem tão equilibradas emocionalmente e foram pegos por essa circunstância tão chata, né? Muita respiração, muito exercício de concentração para manter a serenidade, exercícios de meditação, evitar noticiários, evitar excesso de informações. Infelizmente, a gente não consegue controlar tudo isso, não é muita coisa o que a gente possa fazer. Então, escolhe uma ou duas fontes, no máximo, que você acredita serem confiáveis e acessa aquilo uma vez por dia, um dia sim, um dia não. Não precisa de tantas informações, né? E acho que outra coisa também que ajuda muito, além da questão da meditação, da respiração, dos exercícios, acho que outra coisa que ajuda muito a controlar esse medo é manter contato com as pessoas da sua rede de apoio. Aproveitar, né, essas nossas possibilidades digitais, essas nossas possibilidades de internet e estar em contato com a nossa rede de apoio, os nossos amigos, os nossos familiares. Eu tenho certeza que juntos nós temos muito mais chances de atravessar esse período com muito mais qualidade e com a possibilidade de sairmos melhor de tudo isso. Robinho, Gabi, vocês querem também um pouquinho falar sobre o medo? A minha sugestão é que a gente fale nós um pouco sobre medo, depois a gente passa para a solidão, nós três com ela, pode ser? E depois dificuldades financeiras. Pois é, o medo acho que faz parte, né, Mônica, da nossa vida, né? E é difícil a gente não ter medo. O medo é aquele momento que, não sei se é fragilidade, que a gente pode falar, ou medo vem no DNA, eu não sei. O que será que você acha? É uma fragilidade ou já vem no nosso DNA? O medo, na verdade, é uma reação natural do organismo. Mas é o que eu falei, um excesso de medo, e esse excesso de medo, geralmente, ele vem de uma questão de muitas formas, pensamentos, de muitas imagens muito mais pessimistas, muito mais catastróficas. Esse excesso de medo, ele provoca uma descarga constante de adrenalina no organismo. E isso acaba, assim, regulando todo o nosso sistema, não só o nosso sistema nervoso central, mas também o nosso organismo como um todo, né? Então, assim, o medo imediato, o medo por uma coisa que está acontecendo ali, ele possibilita muitas vezes que eu me preserve, que eu preserve a minha vida, que eu tenha uma reação, né? Então, por exemplo, eu caí na frente de um ônibus, numa faixa de pedestre, é o medo que me faz levantar, às vezes com a perna quebrada, e sair dali para não me machucar mais, né? Então, o medo assim, ele é saudável. O problema é esse medo que vem desse acúmulo de pensamentos, de imagens, de informações que vão levando a gente para essa condição de estar submetida a uma descarga de adrenalina constante. E isso acaba gerando, inclusive, uma situação de pânico. Gabi? Oi, Mônica, eu tenho uma questão que, antes de ir para a participação do pessoal de casa, você acha que a gente reconhecer e também falar com outras pessoas sobre o medo ajuda a gente a enfrentar, nos ajuda a enfrentar ele? Sempre ajuda.
essa questão de você conseguir manter essa rede de apoio de relacionamentos, né, como eu mencionei, ela é muito importante porque, assim, a gente compartilha as nossas aflições, a gente muitas vezes compartilha soluções viáveis, né, às vezes um amigo seu, um parente, um vizinho está encontrando uma forma talvez mais criativa de lidar com aquilo. Então, nesse momento, eu acho que a nossa humanidade pede isso, né? Pede a nossa solidariedade e pede a nossa busca por essa rede de apoio. Então, sim, sim. A Suzana ela faz a seguinte pergunta: sinto que eu dominava meus medos e que agora ele me domina. Como faço para eu controlar esta relação? Na Boa pergunta. verdade, assim, é aquilo que eu te falei, né? Eu acho que se a condição emocional da pessoa já estava um pouco fragilizada, ela vai ter mais dificuldade de lidar com isso, né? Ela foi pega no momento onde ela não estava 100% ok com esse mundo psíquico, esse mundo emocional. Então, nesse caso, como a gente está enfrentando um laboratório, né? Quer dizer, é um período específico de confinamento, onde a gente não está tendo talvez nem possibilidade de estar com o nosso terapeuta, de estar em contato com a nossa vida, com a nossa rotina normalmente. Eu convido essas pessoas a tentarem realmente buscar formas de encontrarem uma serenidade dentro de casa. Então, o que é isso? Exercícios de concentração, exercícios manuais, muitas atividades manuais. Às vezes varrer uma casa, às vezes fazer uma faxina, arrumar um armário, te tira daquela posição de ficar tão ficcionada em pensamentos destrutivos e repetitivos. Nossa, E te distrai, né? Depois disso, meditação, alguma atividade física, mínima que seja, né? Hoje em dia você vê esses tutoriais do YouTube, tantos profissionais disponibilizando exercícios que a gente pode praticar em casa, ouvir uma boa música, ler um bom livro, assistir um bom filme, se afastar dos noticiários. Então, assim, na verdade, é como se fosse uma musculação, né? Não tem uma pílula mágica que vai fazer com que a Suzana, né, ou qualquer outro ouvinte, tire esse medo e controle esse medo de uma vez para outra. Ela precisa entrar numa rotina de exercícios mentais saudáveis para conseguir aos pouquinhos ir administrando esse medo. A Lisete ela dá o seguinte comentário: boa tarde, eu estou fazendo o que a doutora está indicando. Respiro a flor e apago a vela várias vezes ao dia. E a Ruth, ela fala o seguinte: Paty, queria que vocês falassem um dia sobre fé. Quem tem fé passa melhor por este momento? Quem acredita que fazendo a sua parte está protegido? Quem acredita que está fazendo o seu melhor? Acho que a fé fortalece e consegue fazer superar o medo. Confere, Mônica. Olha, eu ainda acredito, isso para mim é mais do que um axioma, para mim isso é uma verdade. O bem, ele é a coisa que mais nos torna humanos e é a melhor terapêutica que existe, né? Então, sim, eu acredito que movimentos solidários são muito importantes nesse momento. Acredito que a fé é fundamental, porque, de certa forma, quando eu tenho fé em alguma coisa, quando eu tenho esperança, é como se, de certa forma, eu amenizasse um pouco a responsabilidade, tirasse um pouco desse peso das minhas costas. A fé, de certa forma, ela tira um pouco da opressão, né? Então, sim, se você puder manter, se você tiver uma vida espiritual, eu não digo nem uma vida religiosa, eu digo uma vida espiritual mesmo, né? Uma espiritualidade mais estruturada, mais sólida, com certeza isso te dá condições de atravessar esses períodos de adversidade com muito mais serenidade. E a serenidade possibilita que a gente encontre soluções alternativas mais criativas para lidar com os nossos problemas, né? Ô Mônica, vamos falar um pouquinho. Às vezes a gente tem medo de alguma coisa, mas com aquela adrenalina você acaba perdendo esse medo. Isso é normal com o ser humano, né? Porque às vezes eu tenho medo, vamos supor, de sapo, vou dar uma ideia aqui. Mas se for para ajudar alguém, para tentar fazer alguma coisa boa, esse medo, por que esse medo é cancelado daquele momento?
O, o teu choque inicial é a reação. É verdade, a adrenalina, a descarga inicial da adrenalina é essa. O problema é, como eu falei, é quando essa descarga ela se prolonga, que é o caso de uma pessoa que está o todo tempo sendo submetida a situações que lhe dão medo, que lhe dão pânico. Então, a primeira descarga ela é boa. O problema é essa manutenção. Então, com certeza, quando eu estou em perigo, é aquilo que eu falei. Eu caí na faixa de pedestre e eu estou vendo um ônibus se aproximar. Aquela minha primeira adrenalina me dá a condição, às vezes, de sair correndo com a perna quebrada. Eu tenho esse ato reflexo. O problema é se isso se mantém. E faz a gente ficar paralisado, né? Muito bom. Antes da gente entrar sobre o tema solidão, o medo ele contagia? Eu digo isso porque hoje a gente está muito próximo, né, dentro de casa e de repente você tem alguém extremamente impactado com isso tudo que a gente está vivendo. E tá com medo mesmo. Só que daí, em contrapartida, de repente, o companheiro ou a companheira, ou o pai ou a mãe, não sei, ele tá mais esperançoso, otimista. Esse medo pode contagiar e como fazer com que ele também seja bloqueado, né? Seja bloqueado. Pode. Na verdade, a gente estuda até em psicologia essa questão da psicologia de massa, né? Quando a gente tem o grupo, e isso a gente pode ver, por exemplo, em torcidas de futebol, a gente pode ver em alguns momentos de catástrofe, quando a gente, em guerra, né? A gente tem a anulação dos valores pessoais, dos valores individuais. Muitas vezes o indivíduo, ele se perde da própria individualidade, né, e acaba se aglutinando a esse pensamento de massa. E a massa, ela não pensa com a razão. A massa, ela pensa muito com a emoção. Então, trazendo isso para um contexto de casa, sim, se eu convivo só com pessoas que estão em pânico, vai ser muito difícil eu manter a minha postura serena. Né? Então, o ideal é que eu procure o quanto antes, quando eu identifico alguém entrando num estado desse na minha casa, se eu estou um pouco mais serena, eu ajudar aquela pessoa, apoiar aquela pessoa para que ela saia daquele estado rápido. Perfeito. Vamos partir agora para a solidão, que é outro sentimento que brotou muito, né, nessa pandemia, né? Seja porque realmente tem pessoas que estão muito sozinhas, estão sozinhas em casa, em isolamento, enfrentando isso, não podem entrar em contato, principalmente se são do grupo de risco. Eu tenho casos na minha família de pessoas que são extremamente sociáveis e estão sofrendo por estarem sozinhas em casa, por não poderem trocar com ninguém, enfim. E esse sentimento que a gente tem mesmo da solidão, mesmo em grupo, né? Mesmo você estando em casa com alguém, você está aí com medo de tudo que possa vir e, consequentemente, sente uma solidão muito, muito, muito grande, muitas vezes até por não conseguir externar tudo que está dentro de você. Queria que você falasse um pouquinho como a gente pode e deve enfrentar essa solidão. Bom, o que eu diria da questão da solidão, né? Solitário, todos nós, como você mesmo colocou, muitas vezes nos sentimos, né? Mesmo casados, mesmo com filhos, mesmo no meio de amigos, existem inúmeros momentos onde a gente se sente solitário. E isso é uma condição humana mesmo, né? Então, para as pessoas que estão, além de tudo, vivenciando uma solidão concreta, né, efetiva, porque, como você falou, estão isolados, ou porque já eram sozinhos e agora estão ainda sendo privados desse contato com outras pessoas, desse calor humano, eu diria para essas pessoas que, assim, nesse momento, é olhar a vida numa perspectiva maior. Tudo passa, tudo é transitório. A nossa vida, ela é composta de picos e vales. Então, isso também vai passar. A quarentena também vai passar. E o que vier de bom ou ruim depois disso também vai passar, como tudo passa. O que vale é essa consciência desperta que atravessa esses picos e vales. Com que qualidade eu saio disso? Então, é a consciência de que isso vai passar e de que a pessoa precisa sair disso melhor. Ela deve aproveitar esse momento para se conhecer melhor,
para fazer as coisas que ela gosta, talvez para rever a direção que ela está dando na vida. Talvez seja o momento de fazer um curso, né, online. Talvez seja o momento de compartilhar através de internet, né, tecnologia, alguma coisa que ela saiba. Existe essa questão de uma possibilidade de autoconhecimento que é única quando a gente se encontra assim, tanto tempo se sentindo sozinho. Em outras palavras, tudo tem um aspecto luminoso e tudo tem um aspecto sombrio. Quando eu estou diante de uma adversidade, quando eu estou diante de um desafio, eu tenho que olhar de frente para esse desafio e falar, me revela a tua luz. Porque eu sei que nada é só ruim. Eu preciso cavar essa luz. Então, mesmo com a solidão, é buscar o que eu posso tirar de proveitoso nisso, o que eu posso melhorar na minha condição humana através disso, e principalmente ter essa serenidade e colocar essa perspectiva de que isso também vai passar. E o que importa é como eu vou sair disso. Se a minha consciência aprendeu, se eu aprendi, se eu expandi, eu vou sair melhor. Então isso... Opa, meu telefone girou aqui. Então isso teve um sentido. Perfeito. Robinho, Gabi? Ô, Mônica, você acha que a solidão seria uma válvula de escape para você, para conter aquelas mágoas e frustrações ou não? Uma válvula de escape para conter tipo, as para mágoas. conter as mágoas. Eu prefiro ser solitário, mas eu contenho as minhas mágoas e minhas frustrações. Né? Entendi a sua pergunta. Na verdade, isso é um mecanismo de defesa do ego, né? Então, assim, existem pessoas que no momento de frustração, quando elas não conseguem lidar com as próprias frustrações, elas acabam desenvolvendo comportamentos compulsivos. Então, a gente vê gente que compra demais, gente que joga demais, gente que come demais, workaholics, viciados em academia. Tem muita gente que volta, né, essa insatisfação, essa frustração para fora, para as coisas externas. Por outro lado, tem uma parte da população que acaba se voltando para o interno. Então, ela se isola, ela se afasta. É como se, assim, se eu me privar de vínculos, se eu me privar de contatos, se eu me privar dessa rede de relacionamentos, eu estou menos suscetível a me decepcionar e a sofrer. Então, sim, é um mecanismo de controle, é um mecanismo do ego, é um mecanismo de defesa, que parte de nós usa disso, como você falou, como válvula de escape. Mas tem esses dois movimentos, né? Tem aquele que vai para fora e tem esse que vai para dentro. Gabi? A gente tem a participação aqui da Vanessa falando sobre a solidão. Ela fala o seguinte: lidar com a solidão para mim tem sido mais difícil que lidar com o medo. Não me acostumei a trabalhar sozinha em casa, não me acostumei a não sair nos fins de semana, sinto um buraco na minha vida. Mônica, será que também a gente não tem que ressignificar a solidão e também ressignificar esse ficar em casa, tipo, ver a nossa casa como algo que vai nos proteger? Na verdade é isso, né? É buscar essas fontes de coisas positivas, né? No que você tem ali. Sim, a casa é a nossa fortaleza, a casa é a nossa segurança. E assim, eu vejo muito uma postura, como que eu vou dizer? Eu não quero que isso soe de uma forma ofensiva, mas eu percebo que a gente está muito intolerante, né, às frustrações. Então, quantas vezes a gente se pega na nossa rotina normal reclamando porque não tem tempo de ficar em casa? Reclamando porque não tem tempo de ler um livro, reclamando porque não tem tempo de descansar, reclamando porque não tem tempo de cuidar do nosso bichinho de estimação ou ficar mais com os nossos filhos. Então é bem isso, vamos resignificar isso? Você está em casa agora, aproveita, assim, tenta tirar a luz, tenta tirar proveito dessa situação. Muito bom. Pois Gabi, tem mais aí? Tem mais? Eu queria ir agora para a última proposta nossa, que é falar sobre atividades financeiras, né? Nós temos aí um grande desafio,
quer já lidar, né, com as questões econômicas, financeiras, o nosso orçamento doméstico, se a gente vai conseguir um emprego ou não, para o empresário manter a empresa ou demitir, enfim, a gente está vendo vários pronunciamentos de muitos empresários falando sobre corte dentro da empresa, enfim. Bom, eu queria muito que agora você conversasse e falasse sobre esse momento, né? Sobre a história da gente olhar para a economia e para o que está por vir, que a gente sabe que a dificuldade está inerente, mas como lidar com tudo isso e fazer com que a gente, mesmo assim, tenha ânimo para continuar, né? Sabendo que a gente está numa crise, que muitas vezes a gente vai ter que vender o almoço para comer a janta, porque essa é a realidade do nosso Brasil, né? Infelizmente, é o que eu falo, o Brasil não se baseia pelo Sul e Sudeste, mas isso aqui no Sul e Sudeste também a gente está com muitos problemas financeiros. Mas fazer, né? Para a gente conseguir ter ânimo, para até tentar reverter essa situação. Você imagina para um pai de família não conseguir o alimento. A gente está falando do básico, não estou falando nem do resto para dentro de casa. Eu conheço e sei de muita gente que está nessa situação, até por ser jornalista, né? E ter como esse meu ofício. Mônica, o que fazer? Como fazer com que a nossa cabeça esteja motivante nesse momento tão delicado? Olha, Paty, assim, obviamente que tem muita coisa, como eu disse, que a gente não consegue controlar, né? Então, vai ser uma novidade, acho que para todos nós, o que em termos de economia nós vamos encontrar aí para frente depois que tudo isso passar, né? Eu sinto às vezes que é como um grande Katrina, é uma grande catástrofe. Depois que acabar, a gente vai sair de casa e olhar, nossa, o que sobrou, né? E com o que sobrou, eu vou ter que, obviamente, achar uma solução criativa, porque, como você mesmo disse, eu tenho uma família, ou eu tenho a mim mesmo, né, para manter. Existe um psicólogo, na verdade, ele já faleceu, é um autor de vários livros, ele chama Viktor Frankl, que ele escreveu um livro que chama Em Busca de um Sentido. É um livro que ele escreveu basicamente dentro dos campos de concentração nazista, porque ele era judeu-alemão na época e ele médico, e ele foi preso e teve a família assassinada e ficou nos campos todos os 4 anos. E ele acabou fazendo esse livro ali dentro. Ele descobriu que não importa se a pessoa tem a sensação de viver mais 20 minutos ou se ela tem a sensação de viver mais 20 anos. O que dá força para ela continuar respirando é um propósito. Nós todos precisamos ter um propósito. Se você não tem um propósito na vida, se você não tem um sentido na vida, você desiste na menor adversidade. E a vida está cheia de adversidades, né? Então, acho que é importante a pessoa buscar dentro dela, nesse momento, qual é o propósito e reforçar isso. Está na hora da gente ter uma postura, uma personalidade e uma consciência psíquica mais sólida. Eu sou aquilo que eu faço. Eu sou os meus valores, eu sou os meus princípios, eu sou aquilo que... Eu sou o meu mundo. Então, tudo daqui para frente vai depender de como eu me posiciono. Respirar fundo e partir. Boa. Robinho, quer complementar, Gabi? Pois é, nesse lance da dificuldade financeira, Mônica, já bate até um lance do medo, né? Porque tem pessoas que no íntimo não gostam de dever alguém, não gostam de deixar de pagar alguém, né? Já vai começar a bater, aí vai juntar a dificuldade financeira com o medo, né? A gente vai precisar de muita serenidade, acredito que muita meditação, muita respiração nesse momento, para achar uma saída mais criativa, né? Eu tenho certeza que nós vamos precisar, de alguma forma, nos unir e rever todas essas questões, né? Rever dívidas, rever negócios, rever contratos de trabalho, como que todo mundo talvez cedendo um pouco e se ajudando, como a gente pode criar uma rede que vai se ajudar. Com certeza, se eu me manter numa atitude, numa postura isolada, sozinha, não flexível,
eu vou encontrar muito mais dificuldade. Boa. Tem aí, Gabi, alguma participação? A Ana Maria está falando o seguinte: boa semana a todos, ótimas dicas da psicóloga para garantir a saúde mental durante a quarentena, sobre medo, solidão, beijos. A Sandrinha já dizia a canção, andar com fé eu vou, que a de não costuma falhar. Não falha mesmo. Nessa pandemia, somente ela para nos elevar a um patamar saudável. E ela continua: hoje o incerto nos amedronta. A todos uns mais, uns outros menos. Mas de toda forma estamos aflitos com o que nos espera no final dessa situação. E a gente ainda tem a participação da Joyce, que ela fala o seguinte: tenho tanto medo de perder emprego nessa pandemia que estou ficando louca. Meu marido já teve redução do salário. Esta angústia com minhas contas está me consumindo. O pessoal tá um pouquinho com medo mesmo nessa pandemia. Muito. Uhum. Muito. Eu falei, né? Eu acho que assim, o ser humano ele é tão criativo, né? A gente consegue irrigar deserto e drenar pântano. Com certeza a gente vai achar uma saída, né? É claro que é fundamental um equilíbrio emocional mínimo, né? É fundamental alguém, né? Uma rede de apoio, um parente, um amigo, alguém talvez que a gente possa contar, e esse espírito de solidariedade. Tudo isso é fundamental para que a gente consiga sair dessa. E eu acredito também que seja fundamental e mais do que nunca a empatia. Porque cada um reage de uma forma diante da sua necessidade individual dentro de casa. Uns passam a ter medo de repente porque o corona bateu na porta de casa, literalmente. Outros passam a ter mais restrição porque impossibilita que a vida volte ao normal porque você está em família. Uns para outros, isso não vai chegar em mim, eu sou de repente imbatível, e que bom que a pessoa pensa assim, tá tudo certo. Acho que a gente tem que ter empatia, porque tá todo mundo muito sensível, né? O modo como a gente está com alguém, a gente tem que tomar muito cuidado, podem interpretar, elas estão com o nervo mais à flor da pele. Então eu vejo isso pelas atividades práticas mesmo, casa, no trabalho, todo mundo está muito sensível. Então a gente tem que tomar muito cuidado da forma e se colocar no lugar do outro. Eu penso que hoje, mais do que nunca, seja fundamental para a gente conseguir ter uma relação um pouco mais saudável diante de tudo isso, porque não está sendo fácil para ninguém. A minha dor não é maior que a sua, né? Que não é maior que a do Robinho, que é maior que a Gabi. É cada um com a sua necessidade, né? Uhum. Mas olha só, né? Como isso é lindo também. Como essa oportunidade é incrível. É a oportunidade da gente exercer a nossa humanidade. É definitivamente uma convivência exagerada, forçada, ela não é boa para ninguém, nem para duas pessoas que se amam, né? Fatalmente, alguma hora, aquilo vai criar algum tipo de atrito, aquilo vai ser uma zona de confusão, uma zona de conflito. Então, esse laboratório de nós presos, né, isolados e tendo que conviver juntos, vai me dar a possibilidade de flexibilizar, de deixar, às vezes, alguma mágoa, alguma confusão, alguma tristeza de lado. Não é o momento de criar mais tensão, não é o momento de tornar as coisas mais difíceis. Não é, né? Então, assim, eu costumo falar para as minhas pacientes que eu estou atendendo online, não é hora de DR, não é hora de discutir relação, não é hora de trazer esses temas, todos nós estamos sendo colocados à prova. E como eu disse, olhar isso de uma forma mais amorosa. É uma possibilidade de nós exercitarmos o que nós temos de humano. E a empatia, como você falou, a solidariedade, todos esses valores, eles são intimamente e intrinsecamente humanos. É isso que nos diferencia dos animais. Ô, Mônica, ó, se dependesse da gente aqui, a gente ia ficar até as 2 horas da tarde. Tem muita pergunta, tem muitas dúvidas. Ah, eu também adorei. É muito Me bom, chama né? mais vezes. Pode deixar que a gente vai chamar sim muito. Tá? Eu tô falando, conversando com a Gabi em off, falei assim, ó, dá pra gente ficar até as 2. Né? Tem muita pergunta, a gente vai chamar você novamente. Eu também adorei, gente. A gente agradece a sua participação, a Paty, né, Paty? Imagina. Muito grata, viu, Mônica? Espero revê-la em breve. Mais a participação de todos, o convite.
Estou super à disposição para ajudá-los no que for possível. Só me procurar. Tem um segundo Uma ótima bombardeamento, né, de perguntas para você. A gente vai chamar você de novo. A Ju vai entrar em contato. Obrigado, viu? Imagina, um beijo. Gente, importante é o Beijo. seguinte. Precisamos sair melhores. E vai acontecer isso com Nós certeza. precisamos sair Exato. melhores. Senão não Beijo, vai valer Mônica, a pena gratidão. nada disso. Falou, Beijo. beijo! Gratidão. Ó, daqui a pouco dicas para alimentação saudável com as suas crianças. Ah, isso eu quero ver. Eu pago pra ver. Vamos pro intervalo, a gente volta já com mais Alto Astral. Olá, eu sou Danilo Damasceno, gerente de enfermagem do Hospital Ribeirane. O Hospital Ribeirane está em processo de renovação, mas a mudança já começou. Agora, o hospital conta com maior capacidade de atendimento, infraestrutura mais moderna e novos quartos, oferecendo um cuidado diferenciado, desde o pré-operatório à recuperação do paciente. Muito mais conforto, segurança e estrutura para cuidar da saúde em todas as fases da vida. Rua Carlos Lucas Evangelista, 351, em Ribeirão Preto. Telefone 3968-3100. O Savenhago caminha ao seu lado, valorizando a qualidade, a negociação constante e o respeito que temos por você. Continuamos dando o nosso melhor para que os alimentos e os produtos necessários cheguem a cada lar, a cada família, sempre pelo menor preço. Leite Jussara, 2,89. Só 2,89. Contra filé Friboi, 23,90. Arroz Pop, 11,90. Detergente Minuano, 1,28. Óleo Concórdia, só 3,49 no nosso cartão. Savenhago, unidos somos mais fortes. Plantão da Saúde Unimed. Em nossa região há casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O melhor a fazer é se prevenir. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel e evite tocar em olhos, nariz e boca. Mantenha a casa sempre limpa e ventilada. Evite lugares fechados e aglomerações. Fique em casa. Unimed, com você no combate ao novo coronavírus. Diretor técnico médico Dr. Hélio Calil Issa, CRM 27379. Já estamos de volta com o Alto Astral, direto da nossa multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação, 590 79 AM, 91.3 Tati FM, 522 e 22 na net e também um canal aberto para toda a Ribeirão Preto, 32.1 Tati In, Gabriela Tostes. Final de semana, a gente não conversou sobre o final de semana, vamos conversar um pouquinho com a Paty também, para saber como é que foi o final de semana, mas a gente tem que ser rápido, hein? Mas antes da gente conversar sobre o final de semana, lembrando que o pessoal pode participar, mandando sua pergunta, Boa. comentário pela live do facebook.com/Grupo Tati ou no nosso WhatsApp no número 16997065262. Pois é, fala agora, não foge do Muito bom. assunto não, não foge do assunto. Meu final de semana foi normal, em casa, super feliz. Fez nada diferente, Eu adoro Gabi? ficar em casa. Mas isso aí é normal, eu também gosto de ficar em casa. E você, Paty? Eu li muito e eu queria compartilhar, então, aproveitando, um texto que eu li, do José Carlos De Luca, ele no livro Cura e Libertação, que traz pra gente algumas indagações muito interessantes, né? Nós queremos mudar os outros sem mudar a nós mesmos, né? E principalmente agora, nessa história da pandemia, a gente tem muito choque. Daí vem a seguinte reflexão que eu quero compartilhar. Quem pensa com a cabeça de um derrotado jamais agirá como um vitorioso. Quem vive com as emoções descontroladas jamais terá controle sobre a vida. Quem se sente doente dificilmente adotará posturas saudáveis. Quem vive na carência afetiva não experimenta o amor nos relacionamentos. E quem se sente o patinho feio se exclui da própria vida. Eu achei isso tão rico e tão importante para a gente analisar como é que a gente está se portando aí diante da vida e diante desse momento tão frágil, né? Dizendo cada vez mais que a gente tem que retomar o poder da nossa vida nas nossas mãos. É isso, queridos. Pois é, né? E isso é... Pô, vamos levar pra vida, viu, Paty? Porque... Não é? Nessa quarentena, a gente tá começando a gravar muita coisa, né? Tá acontecendo muitas coisas que vão ser importantes pra gente lá na frente, né? Agora a Paty falando tudo, eu lembrei que esse final de semana teve a live, né, organizada pela Organização Mundial da Saúde e da Lady Gaga. E aí, na participação da Oprah Winfrey, ela Global trouxe uma... Citizen.
Isso. Isso. A Oprah Winfrey, ela participou e trouxe uma fala, né, uma frase muito forte do Mandela que eu acho que cabe muito aqui, né? Que a coragem não é a ausência do medo, é a persistência apesar do medo, né? Então fica aí pra gente refletir que cabe com o que a gente acabou de falar e com o que a Paty falou. A gente tem que ter, são tempos de coragem, né? E superar o medo, né? Que é a persistência apesar do medo. Pois é, sabe quem tá com a gente já, Paty? Já tô vendo ela aqui. A professora Ana Oiê. Carolina Porte. É com você. Vai lá, Paty. Nós estamos aqui, hein? Oi, querida, Vocês estão me seja muito ouvindo? bem-vinda. Estamos super bem. Eu E que você também nos agradeço. ouve? Obrigada. Sim, perfeito. Que bom. Nosso bate-papo agora, você de casa ligado no nosso Alto Astral, você que nos ouve aí, tá ligado na TV, na internet, é com a professora Ana Carolina Porte, que é docente e coordenadora do curso em graduação em nutrição da Estácio Ribeirão Preto. Nossa querida convidada, que vai nos ajudar muito com as orientações no que tange a alimentação com os nossos filhos. Porque, professora, não adianta, né? Com essa história da quarentena, a atividade física deles está super restritiva, né? Eu vejo a diferença do sono da minha filha, quando ela anda, caminha mais, ou quando ela anda menos. E, consequentemente, no que ela está, né, ingerindo em almoço, jantar, nos chazinhos da tarde e tudo mais. O que a gente tem que ficar bem atento aí nesse controle, né? Atividade física versus alimentação. Ô, Paty, antes de falar sobre a alimentação das crianças especificamente, acho que eu queria colocar aqui um depoimento de quando eu falei que eu ia falar sobre Claro. esse tema, ela falou assim, nossa, meu Deus, ainda bem que você vai falar para ajudar, porque eu tô comendo bolacha recheada escondida da minha filha, e eu não tô conseguindo lidar nem com a minha alimentação. E eu acho que isso reflete muito, né? Porque o que a gente vê é que nem a gente tá conseguindo lidar com a alimentação e ainda tem que olhar para os filhos, né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, o que eu vou falar, né? Porque é muito difícil a gente falar de alimentação saudável num tempo que o mais importante é, no fundo, cuidar da saúde mental, que é o que vocês estavam falando antes, né? Então eu acho que assim, é importante a gente lembrar que a alimentação, ela faz parte de uma coisa coletiva. Então eu acho que nesse momento, por mais difícil que esteja, a gente conseguir trazer essa coletividade para a alimentação e alimentar esse social da alimentação, trazer equidade para a alimentação e sair um pouco do automático, né? Então, ao invés de ficar pensando muito no que comer, eu acho que é mais importante a gente pensar em como comer. Então, vou dar esse exemplo, né? O que eu orientaria para essa minha amiga, que eu acabei orientando. Tá, primeiro, por que você está comendo escondido? Por que você não come com ela e faz alguma coisa que vocês conseguem fazer junto, até para vocês se alimentarem de afeto juntas, né? Não sei se faz sentido essa questão de a gente trazer o afeto para a alimentação, mas essa coisa do social. Mas o que eu estava vendo até na pauta que vocês tinham me mandado, né, é que assim, a gente está muito sem rotina. E eu acho que o importante, assim, depois da gente cuidar da nossa saúde mental, é começar a pensar nessas questões de limite, de rotina. E também uma coisa que é muito importante é a gente sempre pensar em tomar um pouco de sol, porque a gente fica muito trancado dentro de casa e o mínimo que a gente pode sair na sacada do prédio para ficar uns minutinhos no sol, até para estimular os hormônios, né? Não só a vitamina D, mas também a melatonina. Eu acho que é importante também a gente pensar nisso. E aí, sobre essas questões de atividade física, o que eu sempre oriento, né? Até para alguns, porque a gente tem que pensar que a atividade física é muito difícil, até para pessoas que não têm essa segurança de sair no condomínio, sempre foi difícil. Mas que hoje em dia a gente tem recursos como o YouTube, que tem algumas páginas de dança, enfim, e tentar fazer atividades mais dentro de casa. E aí, com a alimentação, é cultivar essa curiosidade mesmo, né? De fazer essas experimentações, de olhar para novos alimentos quando possível. E quando precisar você mesmo comer o seu chocolatinho, etc., é mostrar para a criança que tá tudo bem a gente fazer isso, né? Não ficar se culpando, enfim. E trazer esse olhar de curiosidade, nossa, o que será que eu gosto desse alimento? Enfim, por que eu estou buscando isso? E fazer conexão com as próprias crianças. Não sei se eu ajudei. Não, ajudou super. Agora, professora, tem uma outra questão que até vou contar pelo que está acontecendo aqui na minha casa. Assim. Eu vejo minha filha muitas vezes não querendo almoçar, pulando o almoço, e aí pede um outro alimento. E aí eu começo a ficar naquele estresse, naquela preocupação natural de mãe, o que fazer, o que não fazer, e de repente ela janta muito bem.
ou come uma fruta muito bem. A gente tem que, de repente, pegar mais leve agora, porque está tudo muito sensível também, e não se culpar tanto como mãe? Perfeito. Quantos anos sua filha tem? Só para eu ter uma noção, porque tem diferença de idade. 2. 2 2 aninhos. anos. Ah, 2 aninhos. Ela está entrando numa fase que a gente chama de neofobia, né? É bom enfatizar esse tipo de coisa. A criança, ela tem fase dos 2 aos 7, até uns 10 anos de idade, tem umas crianças que entram nessa fase, elas querem muito se impor, né? E elas diminuem o apetite naturalmente. Então, pode ser que sua filha só tenha tido essa diminuição de apetite, mas muito legal o que você falou, ela não almoça, você dá o limite, não fala, ó, tudo bem, você não vai almoçar agora, então se você quiser, você pode comer uma fruta, mas vai ter que jantar, e a gente ir estabelecendo esses limites, né? Então é importante a gente frisar que a alimentação da criança, quando ela está segura, ela reflete muito nessa questão, come mal no almoço, mas depois ela recupera, porque ela tem uma sensação de saciedade muito errada, com algumas exceções que a gente sabe que tem, mas até uns 3, 4 anos de idade ainda tem essa regulação, essa autorregulação, e isso é muito estudado, né, que essas crianças elas conseguem se regular. Agora tem esse problema de quando a gente tem mais para frente, né, quando vai ficando mais velho, de que existe uma questão muito mais ligada ao social, né, depois de uns 4, 5 anos, de que a alimentação ela vai ter um valor que começa a ficar mais ou menos como se fosse o posicionamento dela no mundo, isso vai só piorando. E aí a gente também tem que ter esse olhar de entender que quando ela escolhe um alimento, ela não escolhe tanto pela fome, pela saciedade, mas ela começa a escolher também pela forma como ela quer se posicionar dentro de um ambiente social. Isso parece difícil? Não, mas é só olhar para a criança, porque você começa a entender que ela tem algumas coisas que ela faz para meio que chamar a atenção para alguma coisa. É como se ela não conseguisse falar e ela utiliza a alimentação para falar alguma coisa para você. E a gente tem que ficar atento sobre isso e sempre estabelecer esses limites, essas rotinas. E, professora, algo também que eu vejo, ajudou muito, que eu vejo quando tem outras crianças por perto, no caso as irmãs, cada uma tem um ritmo e, de repente, à tarde gosta de uma guloseima. Né? Seja um sorvete, seja uma pipoca, seja até um biscoito recheado. E como fazer para controlar, para que de repente o biscoito recheado e a pipoca não substituam as refeições? Que eu tenho certeza que isso é drama de milhares de mães, né? Como fazer, né? Porque você está um pouco mais relaxado, então você fala, poxa vida, tudo bem, vai, vou dar pipoca hoje, deixa eu comer a pipoca, deixa eu tomar o sorvete, mas isso acaba muitas vezes substituindo uma... Mas né? a pipoca é teoricamente saudável. Você nela, ela é legal, é só você colocar uns temperinhos diferentes. A gente se preocupa mais. O duro é pipoca com brigadeiro. Aí não dá, pipoca com brigadeiro. Né? Não que não seja saudável, mas com frequência, né? A pipoca, ela tem muita fibra, então ela pode ser utilizada como lanche. Mas assim, essa questão da guloseima é fazer com que a criança entenda que isso é uma coisa que é uma exceção, que ela pode comer, mas nada, não é proibido, não regra, isso. E sempre não trazer muito estigma sobre esses alimentos, sabe? E trazer os limites, que é o mais difícil para a criança, né? E para a gente mesma é difícil nesse momento, então... Sem dúvida, sem dúvida. Outro contraponto que eu vejo, algo que, por exemplo, não tinha aqui na minha casa, e eu já paguei a língua e mordi bem a língua hoje, é da refeição com o celular. A gente às vezes até não quer estressar, não quer levar atrito em casa, e de repente, hoje aconteceu aqui em casa, eu confesso para todos vocês, minha filha colocou o celular para se alimentar. Eu ia, juro, impactar, mas eu falei, já está tudo tão denso. Hoje não. Deixa eu... hoje não. Essa atitude, professora, ela tem que ser uma exceção, certo? E como fazer para que tenha um controle? Porque eu vejo muitas pessoas, muitas mães tendo esse hábito, realmente, de associar alimentação com tablet e tudo mais. Mas como fazer, principalmente nesse momento tão sensível que a gente está vivendo? Paty, eu não julgo e eu já vi mães muito dedicadas terem que usar esse recurso em algum momento, né? Eu acho que a gente tem que pensar que não é o ideal, porque isso realmente atrapalha a saciedade da criança e ela presta atenção na TV e ela nem se reconhece com o alimento, mas infelizmente às vezes é um recurso. O que eu acho que a gente tem que se contrapor é que tudo bem usar esse recurso do celular em algum momento, mas fazer um contraponto de em outros momentos estimular essa curiosidade sobre alimentação. E o que é isso? É fazer ela cheirar o alimento,
ela pensar a textura, quais são os sabores que ela encontra, porque a gente vê que as crianças hoje em dia, elas nem sabem gosto do que tem as coisas, qual que é o formato do alimento, Verdade. que o leite vem da caixinha, enfim. Então, quando você consegue fazer esse contraponto, né, e também explicar, o que eu acho que a gente tem que entender é que tem que tratar a criança não como um adulto, óbvio, mas tem que reconhecer que ela não é idiota e que ela sabe, desculpa a palavra, mas assim, que ela sabe, ela reconhece coisas e ela reconhece mensagens que não são verbais, até melhores do que a gente. E a gente precisa começar a Concordo. olhar um pouco para isso. E aí, a Concordo. gente não pode enganar a criança de modo algum. Então, tem que sempre esclarecer ela no quanto der, né? Perfeito. Robinho, Gabi. Pois é, ô professora, a criança, acho que a gente tem que aproveitar agora, acho que eu tô vendo muitos vídeos na internet, eu tô esperando até um amigo mandar um pra gente aqui. A gente tem que brincar com as crianças, acho que tá na hora de começar até mostrar as brincadeiras do passado pras crianças, que as nossas brincadeiras não tinha celular, não tinha televisão, eu acho que a hora é essa, né? A hora é essa, e eu acho que é importante também a gente tentar trazer o lúdico para alimentação. Então eu lembro até hoje, né, que a minha mãe falava que quando ela era criança, ela fazia bonequinho de batata, umas coisas Verdade. assim. E isso é muito legal, até para a criança conseguir ter mais tolerância a alguns alimentos que ela não gosta muito, porque ela reconhece nisso. Então eu acho que é uma hora da gente criar mais atividades menos eletrônicas aí e se ajudar nisso. A gente agora tem a participação aqui do pessoal de casa, professora. A Jéssica Junco tá adorando a sua participação, tá falando que tá ajudando bastante. A gente ainda tem a Alessandra que falou o seguinte: lá em casa as crianças estão acordando tarde e isto bagunçou a rotina. Não tomam café da manhã e não estão com fome na hora do almoço, mas de madrugada devoram tudo que tem na geladeira. E ainda a Célia Nunes faz a seguinte pergunta: levar a criança para a cozinha pode ser uma boa? Pode, então vamos só falar dessa questão de acordar tarde. Não é legal assim, eu sei que a gente está num momento diferente, mas o quanto mais você conseguir estabelecer uma rotina de não deixar a criança dormir até tão tarde, para não alterar todo esse ciclo, porque a gente tem que lembrar que nossos hormônios, eles têm um ciclo circadiano que a gente faz. E aí a gente tem que ter uma rotina que seria mais ou menos como num dia normal. Então, evitar de que essa criança acorde muito tarde, tentar acordar e criando uma rotina dela acordar mais cedo, eu acho que ajuda em todo o contexto. Então, tomar cuidado com isso aí, óbvio que dentro do possível, não é para todo mundo que isso é possível. E aí, a segunda pergunta era o que mesmo? Ai, perdi. Fiquei tão empolgada nisso. Me ajuda, Gabi. Não, pera, vamos fazer o seguinte. De levar a criança pra cozinha. Não, Isso. de levar a criança pra cozinha, isso. Levar lembrou, a criança pra cozinha é super legal. Lembrei, Levar a criança pra cozinha é super legal e é fundamental até para ela conseguir desenvolver mais habilidades sensoriais, enfim. E trazer essa coisa de preparar salada, cortar uma fruta, alguma coisa assim, óbvio que não com faca que seja afiada, mas é legal para ela desenvolver uma melhor relação com o próprio alimento. Então é super legal e é uma atividade que é lúdica, né? A gente pode ir trazendo aí coisas novas, associando a personagens, que sei lá, tem um personagem que ele gosta, e aí você faz alguma associação e tenta ir fazendo isso com ele. Vocês estão falando, eu lembrei de uma coisa aqui quando eu era pequeno, o lance da pipoca. Né? Picoca, eu não falava pipoca de jeito nenhum, e picoca, mas eu adoro a tal da pipoca. E levar a criança pra cozinhar junta o útil ao agradável, né, Pois professora? Porque as crianças, eu falo por experiência própria, criança gosta de cozinhar, fazer um bolo, um pão de queijo, até mesmo preparar a salada. Então isso é juntar o útil ao agradável. E acho que ensina muito o autocuidado, né? Porque a gente vê hoje o reflexo de um monte de gente que já tem, 20, 30 anos, nunca sabe fritar nenhum ovo, né? E isso é o mínimo da nossa vida de fazer comida. Então, eu acho que desde criança incentivar isso aí é mostrar para ela que quando ela cozinha, ela tá se cuidando e isso já vai criando toda uma relação que é fundamental para essa criança. Pois é, vamos fazer o seguinte, você fica por aí, professora Ana, a gente volta já, o intervalo é rápido, não sai daí não, tá bom?
O Savenhago caminha ao seu lado, valorizando a qualidade, a negociação constante e o respeito que temos por você. Continuamos dando o nosso melhor para que os alimentos e os produtos necessários cheguem a cada lar, a cada família, sempre pelo menor preço. Leite Jussara, 2,89, só 2,89. Contra filé Friboi, 23,90. Arroz Pop, 11,90. Detergente Minuano, 1,28. Óleo Concórdia, só 3,49 no nosso cartão. Savenhago, unidos somos mais fortes. A construtora Pereira Alvim tem uma dica especial para você. Residencial Alto do Vale. De longe, a vista mais bonita da cidade. De perto, a realização mais incrível da sua vida. Residencial fechado, com casas prontas para morar, a partir de 156 metros quadrados. Lazer completo e localização privilegiada. Visite a casa modelo no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Pereira Alvim. Sonhamos mais. Construímos mais. Você já sabe, mas não custa lembrar. Pela saúde dos seus pais, fique em casa. Pela vida dos seus amigos, fique em casa. Pelo futuro de quem você ama, fique em casa. Pelo bem de todos, a Unimed está trabalhando incansavelmente. Só vá ao pronto atendimento em casos realmente graves ou febre alta e falta de ar. Unimed, estamos preparados. Diretor Técnico Médico Dr. Hélio Calil Issa, CRM 27379. Eu falei que era rápido, já estamos de volta com Alto Astral, direto da multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação, 590 79 AM, 32.1 Tati em canal aberto, 522 e 22 da NET e Tati FM 91.3. O pessoal pode participar também pelo Facebook, né, Gabi? É isso aí, pela live do facebook.com/Grupo Tati ou pelo WhatsApp no número 16997065262. E quem continuou com a gente é a professora Ana Carolina Porte. Ô, professora, a gente tava comentando em off aqui sobre a gente pegar e fazer aquela semana, um dia da semana, para extrapolar com a criançada. Isso também é importante, né? A Paty tá lá também. Ó, ó, há controvérsias, Eu fico um pouco com medo dessa questão de extrapolar, porque significa que a gente sempre tem que estar se controlando, e a ideia não é essa, é entender que cada hora, cada momento é um momento, né, de que às vezes eu como a bolacha porque eu quero um docinho, uma coisa diferente, é entender por que você precisa extrapolar e o que é extrapolar, não sei se faz sentido, porque parece que você está sempre se segurando, amarrado, e de repente você pode enfiar o pé na jaca e comer até amanhã, entendeu? E acho que isso não é legal. Eu acho que a gente tem que conscientizar a criança de que tem cada hora para uma coisa, né? E tá tudo bem comer de vez em quando o brigadeiro com a pipoca, fazer a criança entender que isso é um momento de alegria, de diversão, que é uma exceção e que tá tudo bem, entendeu? E também fazer com que, mesmo com o brigadeiro e a pipoca, ela reconheça a sua saciedade, para ela não ficar parecendo que comeu... Sabe aquela expressão "tô de boiando"? Não sei se faz sentido, que a gente come e fica muito cheio. A gente tem que evitar que a criança chegue nesse nível, fazer ela reconhecer, nossa, você já comeu, não precisa comer mais, entendeu? Ter esse limite também de saciedade. Pois é, batata frita com creme de avelã, que delícia, né, Paty? É com você. Ô, professora, a gente consegue perceber também na alimentação dos nossos filhos que eles estão um pouco ansiosos, porque eles estão querendo voltar para suas atividades, estão super entediados, e muitas vezes você vê assim, acaba a alimentação, acaba comendo um pouco menos para poder comer um pouquinho mais da sobremesa, ou ter o docinho. A gente consegue perceber que tem sinais aí diferentes na alimentação dos nossos filhos e que eles estão canalizando, de repente, toda essa angústia, esse tédio, essa ansiedade para a alimentação? Eu acho que a primeira coisa tudo bem que com 2 anos a gente não consegue fazer isso tão bem, mas eu acho que quando mais velha a criança, dá pra gente ir perguntando pra ela por que ela quer comer, e se ela vai comer alguma coisa, você tentar trocar por um outro alimento parecido, tipo, você comeria uma maçã agora, então? E aí ela fala, não, aí você fala, então, querido, você tá com fome de coração, será que você tá com fome mesmo? Sabe, fazer essas reflexões que aí a criança ela vai pensando muito no porquê que ela tá comendo. A gente tem que lembrar que fisiologicamente, esse nível de ansiedade, esse medo que a gente fica do desconhecido, de não saber o que está acontecendo, e essa troca de rotina, já alteram muito os nossos hormônios, e a gente naturalmente vai ficar mais com fome, porque a gente está numa situação de que é como se a gente tivesse restrito, né? E isso
fisiologicamente vai fazer com que a gente queira comer mais, né? E isso afeta muito as crianças. O que eu acho que é muito pertinente é a gente tentar fazer a criança refletir sobre as fomes dela. Inclusive, falar esse negócio que eu sempre falo da fome do coração, eu acho que é muito legal a gente trazer para a criança falar assim, será que você está com fome mesmo? Onde que você está sentindo a sua fome? E aí ver se é no estômago, enfim, tem criança que tem fome de boca, e traduzindo, fazendo com que ela reflita sobre que fome que ela tem, para ela conseguir, de fato, até se observar dentro dessa ansiedade, entender que, ó, é tédio, o que é, né? Porque a gente come por tédio, come porque tá feliz, come que tá triste, enfim. E fazer ela refletir e tentar sempre, quando ela estiver com fome, trocar por uma opção de fruta, alguma outra coisa que ela não seria tão palatável, né? E como lidar com essa história do repetir? Eu quero mais um pouquinho, me dá mais um pouquinho, seja um pouquinho mais de arroz e feijão, seja o próximo pedaço de pizza, seja mais um pedaço de pudim. Como fazer disso não uma prática, mas sim, ele faz parte, mas não faz? Ou como dizer também, olha, não, você não vai repetir. Não, agora não. Você está com fome mesmo? Como abordar também esse tipo de questão, professora? Nossa, difícil, né? Mas eu acho que é a mesma ideia. Eu quero mais arroz, feijão. Tá, mas você tá com fome mesmo? Você comeria mais salada, por exemplo? Ou alguma coisa que ele goste menos? Aí ele vai falar, não, então dá um tempinho, se você tiver com fome, depois a gente... Porque tem essa coisa também, eles comem rápido demais, isso acontece até comigo, que tem uma coisa... de a gente come rápido demais, e aí a gente termina a refeição ainda com fome. Dá 10 minutos, você já não tá mais com fome. Então, acho que também trazer essa coisa assim, filho, ó, vamos dar um tempo pro seu estômago encher rapidinho, que demora um pouco mesmo. Se você tiver com fome depois, a gente até tenta comer mais, não sei se faz sentido. E aí, no caso de pudim, essas coisas, eu acho que pode ser uma estratégia, né, de sobremesa, a gente falar, olha, você não quer deixar para mais tarde, porque você vai comer com mais vontade? Tem um exercício que é muito legal da gente fazer assim, ó, de 0 a 10, a primeira colherada, né? Porque a primeira colherada é sempre a mais intensa. A partir do momento que a gente vai comendo, essa intensidade de sabor, pra gente, a gente vai meio que se acostumando e vai sumindo. O que acontece é que as pessoas comem tão rápido que elas já querem mais. Então, talvez fazer uma atividade com essas questões, com esses alimentos que são mais indulgentes, no caso de pudim, sobremesa, essas coisas, de fazer essa aqui. Nossa, vamos fazer uma brincadeira? Então, vamos fazer uma brincadeira agora de que, vamos ver, de 0 a 10, como é que tá o gosto disso aí? Aí ele vai falar 10. A ideia é que, quando chega na última colherada, esteja menos que 10. Pode acontecer, que já aconteceu comigo, de estar 10 sempre, porque a criança ama aquilo lá e tudo bem, né? Mas assim, fazer ele refletir sobre os sabores, porque ele vai ficando saciado com mais facilidade. Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei, né? Não sei. Mas é uma ideia. Professora, a gente tem uma pergunta. Eu confesso que eu tinha mais perguntas, mas tem telespectador querendo participar, então, Gabi, é com você. É isso aí, a gente tem uma pergunta do Marcelo Alexandre, que ele fala o seguinte: boa tarde, sou pai e tenho uma dúvida. Vocês acham recomendável brincar das nossas brincadeiras como montinho, bolinho e ovada com nossos filhos, já que eles podem passar por isso na escola? Boa, gostei. É uma pergunta curiosa. Brincadeira com arte é comigo mesmo. Essa brincadeira com a comida, né? Como assim, montinho, bolinho? Não sei, não sei que brincadeira é essa. Eu acho que é aquela... Não sei. Eu acho que, pelo que eu entendi, é aquela que a gente sobe em cima, né? Das então pessoas e a ovada normal, né? Não, ovada não, gente. Ovada eu acho que é ruim porque a criança traumatiza, né? Então, eu acho que ovada não é bom porque ela vai ter uma relação ruim com o ovo. Mas eu acho que a gente tem que trazer brincadeiras que vão trazer um afeto para esse alimento. Então, esse negócio do bonequinho com alguns legumes, coloca uns palitinhos, faz olhinho, enfim, aí é legal, né? Cortar em formatos diferentes, pegar cortador de biscoito, cortar melancia, melão, isso é super lúdico. Fazer espetinho de fruta colorido, né? Ou mesmo com a salada, fazer outros formatos. Isso eu acho legal, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a ovada, por exemplo, vai ser um negócio que às vezes você pega um ovo aí que não estava muito bom, estava pedido e vai criar um trauma, sabe? Para a criança, não acho legal. O montinho eu acho arriscado, né? Mas, não sei. Bom, eu só recomendo... Ai, que pergunta difícil! É uma pergunta muito curiosa.
caseira, né? Tem a musiquinha da palavra cantada, é maravilhosa. A linguagem da colher de pau, enfim, ajuda muito nessa fase, né? Ô, professora, foi muito boa a entrevista. A gente tem muitas perguntas ainda, mas o tempo já se esgotou. Vamos fazer o seguinte, a gente vai convidar você de novo para participar. Se você não vier, eu vou lá na Estácio para acompanhar uma aula sua, hein? Eu tô em casa. Ô, Paty, acho que é a minha quarta ou quinta vez já, né? Eu tô contando que nem o Sardinha tava fazendo. Já tô super feliz. Tô batendo cartão já, pode me chamar sempre. Fiquei super feliz com o convite. Ó, a gente vai dar uma paradinha pro break. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta antes do break, a gente tem o vídeo da Jéssica, é verdade, tem o vídeo da Jéssica Junco. Pode acompanhar, Ana, só gostar do vídeo. Pode rodar, Rogério. Boa tarde, Paty, Robinho, Gabi. Boa tarde todo mundo que tá aí nos assistindo no Alto Astral, para trazer aí Alto Astral para sua tarde. Olha só, hoje eu trouxe algumas dicas especiais aí para o pessoal colocar em prática, né? Ter uma quarentena aí mais leve. Como eu sou mentora de relacionamentos, olha, eu vou falar para vocês que essa quarentena tá dando o que falar, minha gente. Eu não tô parando um segundo. Então eu separei aqui, ó, 7 passos para vocês poderem aplicar na vida de vocês e ter essa rotina, essa nova rotina da quarentena aí, né? Mais leve. E assim, a base desses 7 passos é o seguinte: de preferência, assim que você acordar, você estipular uma rotina da manhã pra você. Mas, Jéssica, eu acordo 11 horas da manhã. Tô aproveitando aqui a quarentena pra acordar um pouquinho mais tarde. Não tem problema, tá? Sem julgamentos. Olha só. A rotina da manhã, assim que você acorda, você estipular um cronograma, algumas atividades que você vai fazer ali no comecinho do seu dia, né, logo após você acordar, é fundamental para te trazer esse senso de leveza, porque sabe o que eu percebo, Paty? Que as pessoas estão nessa busca por produtividade, tem que produzir o tempo inteiro. E como você tinha uma rotina, né? As pessoas tinham uma rotina antes e agora tem uma nova rotina, então é quase que assim, normal mesmo que vai ter esse desajuste, essa coisa, essa estranheza, né? Então relaxa, você não precisa estar o tempo inteiro produtivo, produtiva, tudo a seu tempo, ok? Então conforme você vai alimentando essa rotina da manhã, por exemplo, você pode acordar, tomar o seu café, evita mexer aqui, ó, no celular quando você tá tomando o seu café. Então toma seu café com calma, na paz, coloca uma musiquinha ali. De repente você pode fazer algumas atividades físicas. Hoje a gente tem aplicativo, né? Fala aí, né, Robinho? Você é super antenado aqui no celular, a Gabi também. Então a gente tem aplicativos no celular para conduzir a gente para os exercícios físicos. Então o exercício físico nessa fase, minha gente, é essencial. Sabe por quê? Porque o exercício físico, ele libera o hormônio da endorfina no nosso corpo, que é o hormônio do prazer. Então você faz a atividade física ali, 15, 20 minutinhos aí de atividade física, já vai liberar esses hormônios no seu corpo. E aí você pode fazer uma meditação. Eu faço uma meditação depois do exercício para potencializar a endorfina. Então para quem gosta de meditação, silenciar a mente, estar mais no presente, porque estar no presente combate até a ansiedade. Olha as chaves, né? Então combatendo a ansiedade, eu começo a me desligar daqueles pensamentos de preocupação, de estar no futuro, que pode acontecer, aquelas expectativas que eu nem sei o que vai ser daqui pra frente, né? Mas eu fico ocupando, alimentando a minha mente ali com aquelas preocupações do que vai ser no futuro. Então agora é hora de sentir a roupa tocando o corpo, concentrar na sua respiração, estar no presente, é ouvir os sons do ambiente em que você está, é prestar atenção em si, no ambiente. Então assim, focar no aqui e no agora, ok? Então essa é a base de tudo. Aí eu vou pegar minha colinha aqui, ó. Os 7 passos para você lidar de uma maneira mais leve aí com a quarentena é o seguinte: o primeiro passo, observar. Então você tá lá com a sua família, principalmente para quem tá morando em família agora na quarentena, é tão desafiador porque já perceberam, gente, que muitas vezes a gente nem olha no olho do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos. Então agora é hora de observar os traços, observar os comportamentos, ter essa sensibilidade, né? Começar a despertar
para esse momento de que o outro é diferente de mim e que tá tudo bem, porque com essa diferença nós nos complementamos, porque tem coisas que vocês são melhores do que eu e tem coisas que eu vou fazer de uma maneira melhor que vocês, então a gente vai se complementando, né? Então, observar. E aí, observando, já entra na segunda dica, que é evitar o julgamento. Porque quando eu aponto o dedo e critico e falo o que tá certo e o que tá errado, eu estou julgando. E quando eu estou julgando, eu atinjo a parte mais obscura da outra pessoa. Então, automaticamente, ela vai querer me rebater. É como se ela já tivesse no automático ali pra me jogar 7 pedras, né? Tá esperando o que eu vou falar com 7 pedras nas mãos. Então, evitar o julgamento e silenciar. A terceira dica é em relação à comunicação. Não gostou da coisa que o outro falou ou fez ali? Se comunique. Às vezes você vai querer se comunicar na hora que a cabeça tá quente. Não é a hora. Dá um tempo, fala, ó, não é o momento agora, depois a gente conversa, né? Que a gente tem essa tendência de no automático querer resolver tudo de cabeça quente. Não funciona assim, porque só vai prejudicar o relacionamento. A cabeça tá quente, as duas pessoas ou mais vão estar ali com os turbilhões das emoções e aí pode gerar mais briga e mais desavença, ok? Então, o terceiro ponto é a comunicação. Se dialogue, se comunique de uma maneira leve, procure elevar as qualidades da outra pessoa, que esse é um caminho aí bem sucedido na comunicação, ok? Vamos lá aqui na minha cola. Esses três primeiros passos, então, são os primeirinhos aí para você começar a ter uma relação mais leve, para você aprofundar nessa relação leve com os seus familiares, os seus parentes. Olha só, reconheça os pontos fortes da outra pessoa. Comece a observar, a não julgar, a se comunicar e reconhecer em que a outra pessoa é boa ou bom. Seja numa atividade, seja em forma de se comunicar, enfim. Comece a reconhecer o que a outra pessoa é boa. O quinto ponto, admiração. A admiração, ela é a base do amor. Mantenha aquela chama acesa. Você tem o que admirar a outra pessoa. Então, quando você reconhece o que a pessoa é boa, automaticamente você já começa a despertar a admiração por aquela pessoa. E aí, usa a comunicação mais uma vez, minha gente. Fale para outra pessoa o que você admira nela, né? Isso é fortalecedor para o relacionamento. Vamos lá, tô terminando aqui, minha gente. Ó, o elogio, elogiar, que você já tá exercendo, reconheceu, admirou, elogiou. Olha que combo perfeito, não é mesmo? Então, Paty, Robinho, Gabi, pessoal que tá nos acompanhando aí, pra finalizar, para potencializar as relações, o que eu sugiro? Exerça a gratidão. Coloque o agradecimento, um novo olhar para sua vida, para os seus relacionamentos. Agradeça a outra pessoa, a existência da outra pessoa na sua vida, porque o que a outra pessoa, olha só, a outra pessoa é um universo, assim como a gente, né? Assim como você. Então, você tem a oportunidade de conhecer um outro universo que é diferente do seu. Vocês vão ter as compatibilidades, vão ter as incompatibilidades também, e tudo isso vai se ajeitando e vai se complementando, ok? Então, essas são as dicas que eu separei para vocês. Paty, Robinho, Gabi, pessoal que está nos acompanhando, gratidão, viu? Pelo carinho sempre, pela oportunidade. O que precisar, tamo junto. É só me chamar que eu venho aqui, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, uma ótima quarentena. Tchau, tchau. Valeu, Jéssica! Falou tudo, hein, Gabi? Você gostou, né? Adorei as dicas da Jéssica e a Sirlene Souza Lima, que está participando pelo Facebook também. Ela falou assim, que maravilha essas dicas. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente já pro intervalo e volta já já com mais Alto Astral. Fica por aí. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it Olá, eu sou a doutora Ângela Gimbo, gerente médica do Hospital Ribeirânia. O tradicional Hospital Ribeirânia está ainda melhor. Com a ampliação, passamos a contar com pronto atendimento mais rápido e eficiente. Muito mais conforto, segurança e estrutura para cuidar da sua saúde em todas as fases da vida. Venha conhecer, Rua Carlos Evangelista 351, em Ribeirão Preto. Nosso telefone 3968-3100.
Todas as lojas do Tenda Atacado estão unidas na prevenção ao coronavírus e para manter o abastecimento e a oferta de produtos, reforçamos nossos serviços de limpeza e higienização para garantir um ambiente seguro para todos. Estamos funcionando em horário normal, mesmo nas lojas localizadas em shopping centers. Recomendamos que faça uma lista prévia do que precisa comprar e procure realizar suas compras com a maior brevidade possível, mantendo distância segura das pessoas ao seu redor. No Tenda Atacado, sua segurança é nosso compromisso. Unimed, fique em casa, estamos juntos contra o coronavírus. Já estamos de volta aqui no Alto Astral para o Grupo Tati de Comunicação. E é o seguinte, hoje tem Mentoria 2020, hein, Gabi? Com Shain Zayar ao vivo, às 6 horas da tarde, pela multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. E atenção, na edição dessa segunda, o programa fala com alguns vereadores de Ribeirão Preto sobre as sessões virtuais, posicionamento diante da quarentena que foi prorrogada, os projetos que estão sendo pensados para ajudar a nossa cidade a enfrentar esse momento gravíssimo. Presenças já confirmadas hoje: André Trindade, Fabiano Guimarães e Lincoln Fernandes. Programa Mentoria 2020 com Shain Zayar hoje às 6 horas da tarde, com a apresentação do meu amigo Igor Ramos. É isso aí. Temos boas notícias então, mas a Paty tá lá também. Ô Paty, não deixa de ver hoje o programa do Shain, vai estar legal, hein? Eu assisto todos. São muito bons, muito bom conteúdo. Ó, a gente tem as boas notícias da Gabi, você quer ouvir também? Claro, sempre. Boas notícias é comigo mesmo, Robinho. Então, hoje você vai gostar das notícias, Paty. Então vamos lá. A primeira notícia é sobre o casal Giorgio e Rosa, que eles estão juntos há 52 anos e até mesmo na luta para se curar de uma doença eles não se desgrudam. Os idosos foram infectados pelo novo coronavírus e recuperaram no hospital da cidade de Cremona, na Itália, mas permaneceram em quartos diferentes. Os médicos, comovidos com a história do casal, decidiram fazer uma surpresa para eles após ambos melhorarem e se recuperarem. Eles levaram Rosa até Giorgio e um abraço entre eles foi fotografado por um dos médicos que a gente está conferindo agora. Se você estiver na rádio, você pode depois conferir no YouTube e no Facebook. A Rosa recuperou depressa e recebeu alta mais cedo que Giorgio, que está internado desde o dia 17 de março, após apresentar um princípio de pneumonia. Olha só essa foto muito singela e também que mostra um pouco de esperança nesses tempos de coronavírus. A próxima notícia é que a Forbes apontou em matéria publicada na segunda-feira do dia 13 que os lugares que estão lidando melhor com a crise do coronavírus são liderados por mulheres. Islândia, Tailândia, Alemanha e Nova Zelândia, Finlândia e Dinamarca foram apontados como exemplos de gestão de crise de saúde. A colaboradora Aviva Wittenberg Cox escreveu que muitos dirão que estes são países pequenos, ilhas e outras exceções. Mas a Alemanha, vale ressaltar que é uma grande líder e também principal potência europeia. A Alemanha de Angela Merkel e Taiwan de Tsai Ing-wen conseguiram reduzir muito o contágio e a mortalidade em seus territórios. Na Nova Zelândia, a primeira-ministra Jacinda Ardern determinou desde o início forte restrição da mobilidade e o país registrou apenas 5 mortos. Já a Islândia, da primeira-ministra Katrin Jaktsir, estabeleceu teste gratuito para toda a população e, além de rastrear o coronavírus, ainda ajudou os outros países do mundo, mostrando a grande extensão de contaminados assintomáticos como principais distribuidores da expansão da doença. Então fica aí, né? Os principais países que estão lidando melhor são os liderados pelas mulheres. E essa semana, aquela nossa amiga da Alemanha vai mandar Angela um vídeo Merkel pra gente falando de como é que tá o término da quarentena lá, que já está acabando aos poucos. A Alemanha foi um exemplo mundial, né? Então a Alemanha já foi o primeiro país da Europa a ter o coronavírus controlado, né? Controlado. Mas ontem eu vi uma matéria sobre isso. Eles começaram do contaminado número 1 e foram rastreando, né? E chegaram aonde chegaram até o momento. Eu acho que é um exemplo pro mundo, né? A gente tinha que seguir. Ô, Paty, já tá acabando, Paty. Tá muito rápido isso aqui, viu? Não tá, não? Muito rápido. Bom, amanhã a gente volta com um programaço. Vamos saber por que amanhã, o que significa o feriado do Tiradentes, não é verdade? E tem muito mais. Pois é, sabe quem vai estar com a gente? É o professor Felipe Leite, professor de História. Ele vai falar um pouco da importância, é claro, do dia de Tiradentes. Quem foi ele? Sua participação na história do Brasil. Muito legal. Larissa Essia, psicóloga. Essia, eu sempre erro o nome dela, né?
Psicóloga vai falar sobre o tempo, cara, esse negócio do tempo, não sei se tá incomodando, mas é estranho, porque hoje é segunda, automaticamente o cérebro não sabe se é segunda, né, Gabi? A gente vai esquecendo o dia da semana, confunde o final de semana com tudo, tá confuso. E ainda o Carlos Alberto Cursino de Moura, ele é advogado, e atenção, para você que mora em condomínio, ele vai falar sobre as regras durante a quarentena. E atenção, hein, é muito legal essa matéria para você que mora no condomínio, né, Paty? Nossa, vai ser demais, gente. Tem muita dica e a gente espera vocês amanhã a partir da 1h da tarde. Beijo no coração, muito grata pela sua companhia, pela sua audiência. Beijo! E é o seguinte, ó. Pra gente dar uma risada bacana no final do Alto Astral, eu peguei e dei uma stalkeada no nosso amigo Roberto Edson. Ele sempre apronta, né? Ele sempre apronta. Então a gente vai finalizar com o Roberto Edson. Daqui a pouco tem Jorge Vinícius com o professor De Grande, com Agora em Pauta. Fique ligado sempre, sempre no Grupo Tati de Comunicação. Valeu, Gabi. Valeu e até amanhã. Ó, Roberto Edson, é com você. Roda. Galera, é o seguinte, numa boa, deu pra mim. Álcool em gel e lavar suas mãos não dá. Eu tinha que tomar um banho. Eu tava com cheiro de macaco morto à tapa. Cheiro de gelatataca. Tive que lavar o guira, lavar o corpo inteiro, porque senão não tinha jeito. Tome banho. Vai fazer muito bem.